Vulnerável, palavra muito falada nos últimos tempos. População vulnerável de moradores de rua, idosos vulneráveis, moradores de áreas vulneráveis às catástrofes climáticas, mulheres vulneráveis à violência doméstica. A boa notícia é que a Febraban está lançando um guia de boas práticas de relacionamento com os vulneráveis. Eu sou Mona Dorf, diretora adjunta de redes sociais da Febraban, e tenho o grande prazer de participar da apresentação desse guia para a sociedade. E nada melhor do que convidar conselheiras e executivo que participaram do desenvolvimento deste material para nos contar como foi a criação e as principais boas práticas destacadas no material pelas instituições. O Guia de Boas Práticas de Relacionamento com os Vulneráveis foi construído no âmbito da autorregulação bancária, que reflete o compromisso dos bancos com a proteção do consumidor. Este guia possibilita demonstrar o olhar e as ações das instituições financeiras às novas demandas e públicos da sociedade e que exigem não só atendimento mais qualificado e atento às suas necessidades, como também tratamento inclusivo e solidário das instituições. Para falar dele, estão aqui com a gente Juliana Mosaki Sandri, chefe do Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central. Muito obrigada pela sua disponibilidade, Juliana, seja bem-vinda. Eu que agradeço, Mona, o seu convite, o convite da Febraban para estar falando aqui hoje com vocês um assunto tão importante para o Banco Central. Juliana veio especialmente de Brasília para esse lançamento tão importante, então realmente muito bom tê-la aqui conosco. E também convidamos a Tatiana Greco, presidente do Conselho da Autorregulação Febraban. Agradeço a sua presença também, Tatiana, muito obrigada. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui contribuindo com esse tema super importante para a sociedade de forma geral, para os bancos, para o setor bancário. Também quero agradecer a vinda da Juliana, e não só a sua vinda, mas também o apoio na construção desse guia, nos debates, foi muito relevante o apoio do Banco Central. E ao Amaury também, né, sem a coordenação dele não seria possível a gente estar fazendo esse lançamento. E como antecipou a Tatiana, para integrar o time, o meu colega e diretor da Febraban, Amaury Martins de Oliva, diretor de Sustentabilidade, Cidadania Financeira, Relações com o Consumidor e Autorregulação. Obrigada, Amaury, pela sua presença. Obrigado, Mona. Também é uma alegria ter aqui a Juliana conosco, do DECOM, é um parceiro fundamental nesse tema. Também tem a Tatiana Greco, presidente do Conselho de Autorregulação. Obrigado pela disponibilidade de vocês. Então, de certa maneira, todos nós temos consciência desse conceito de vulnerabilidade. No caso desse guia de boas práticas da Febraban, o foco são os consumidores vulneráveis. Na verdade, o guia foi elaborado com fundamento no normativo 24 da autorregulação bancária, que trata especificamente do relacionamento das instituições financeiras com os consumidores vulneráveis. E também, ele é também fundamentado em determinações previstas no Código de Defesa do Consumidor. Amaury, explica melhor para a gente, né, o que diz esse normativo, quem são esses consumidores vulneráveis, alvo desse guia de boas práticas? Olha, Mona, o Código de Defesa do Consumidor já tem como uma das premissas a própria vulnerabilidade do consumidor. O que é essa vulnerabilidade? Né? Uma característica nossa que às vezes faz com que seja um desafio, né? Tomar decisões, analisar a compra de um produto ou um serviço. Né? O trabalho nosso da autorregulação foi ir além e mapear essas situações. Né? O Código prevê, quando pensa em vulnerabilidade, uma vulnerabilidade que às vezes é técnica. Por exemplo, quem vende um produto sabe mais sobre o produto ou o serviço do que o próprio consumidor. Uma jurídica, né, que às vezes você assina um contrato, tem uma série de consequências. Então tem essa vulnerabilidade prevista no Código, e o nosso papel aqui foi olhar além, né, da experiência com os bancos, os produtos e serviços bancários, mapear quais são situações de vulnerabilidade do consumidor e, à medida em que a gente cruza essa vulnerabilidade, que, por exemplo, você pode ser uma questão de maturidade digital, de idade, de deficiência, de conhecimento, e à medida que você cruza várias vulnerabilidades, você tem um consumidor mais fragilizado. E aí é importante nós termos ações específicas para atender esse consumidor, e também um olhar para que os produtos e serviços sejam sempre adequados àquele público, àquele perfil de cliente. Seria, por exemplo, uma pessoa mais idosa, como você falou, com dificuldade no digital, ou uma pessoa mais endividada, para a gente cair mais na especificidade, Amaury? Exatamente, pode ser uma pessoa idosa, pode ser em razão de renda, pode ser o superendividamento, pode ser uma pouca familiaridade com o mundo digital, o mundo virtual. Então, à medida que a gente cruza essas vulnerabilidades, é importante um olhar mais atento.
O lançamento desse guia é mais uma iniciativa da autorregulação da Febraban, criada há 15 anos, e que conta hoje com a adesão voluntária de 25 dos 25 maiores bancos do país. Ou seja, o setor tem consciência do peso e da responsabilidade do seu papel como agente transformador da sociedade, não é, Amaury? Isso, a gente tem um modelo de autorregulação que comemora esse ano 15 anos, né? E surgiu de um diálogo com o Banco Central, com os órgãos de defesa do consumidor, e é nosso papel sempre ir além daquelas regras, né? Promover boas práticas, promover uma concorrência saudável, que a gente tenha sempre um mercado mais transparente, mais ético. E a experiência do guia foi bastante nessa linha, né? Esse normativo que trata da vulnerabilidade do cliente, de uma certa forma, ele retoma todos os normativos da autorregulação. Hoje a gente tem 26 normativos, que a gente chama, que são os compromissos voluntários dos bancos, né? E à medida em que a gente discute um normativo para cuidar do consumidor vulnerável, a gente acaba retomando um pouco de cada normativo que a gente desenvolveu ao longo desses 15 anos. Juliana, o Banco Central está incentivando as instituições financeiras a desenvolverem modelos para identificar os seus públicos vulneráveis e principalmente implementar ações para endereçar suas necessidades específicas. Em âmbito internacional, você como vice-presidente da FinConnet e atualmente presidente em exercício, sendo essa organização internacional vinculada ao CDE, e que reúne, inclusive, órgãos supervisores da proteção de consumidores financeiros de todo o mundo, poderia nos contar como as questões afetas às diversas vulnerabilidades estão sendo analisadas? Claro. Esse é um assunto que está já na pauta internacional há algum tempo. Então, na FinConnet já faz parte do nosso plano de ação, né, já que congrega vários supervisores do mundo inteiro. Mas o assunto é muito anterior a isso. Nós temos os princípios de alto nível de proteção ao consumidor financeiro, que eles foram aprovados em 2011 da OCDE. Né? E em 2022 eles foram revistos, tendo a pandemia como um cenário em que foi trazida a questão da vulnerabilidade de novo como um ponto importante de supervisor para olhar. Então, nós temos princípios que norteiam, que são recomendados a todas as instituições financeiras, aos reguladores, aos supervisores, que orientam como proteger o consumidor financeiro, principalmente em situações de vulnerabilidade. Então, nós temos princípios como, por exemplo, acesso e inclusão, que trata justamente o que o Amaury falou, né, que os consumidores têm diferentes graus de conhecimento e de habilidades digitais que ficaram muito evidentes durante o período da pandemia. Temos um princípio que trata especificamente da proteção de golpes e fraudes e uso indevido do sistema financeiro, e os vulneráveis são muito suscetíveis a isso, mas tem um princípio também específico que fala do tratamento justo e equitativo dos consumidores em todas as etapas da relação, né, com as instituições financeiras. Então, esse é um assunto forte internacionalmente, que vem de longo tempo e que faz parte da nossa agenda de trabalho, que a gente está tendo prazer aqui em trazer com o Brasil junto com a Febraban. Eu entendo, Juliana, que na verdade a pandemia acentuou, né, essa vulnerabilidade. Você poderia contextualizar e apresentar quais foram as principais motivações para a criação da resolução conhecida como 4949, mencionada no material e que também foi utilizada de base normativa para a criação desse guia de boas práticas? Essa norma ela foi muito inspirada por esses princípios, né? Na verdade, ela foi uma coletânea de várias normas que estavam esparsas do Banco Central, normas anteriores falando da própria política de relacionamento com clientes, falando dos riscos na contratação de serviços e produtos financeiros ou do atendimento. Então, o Banco Central consolidou, para deixar mais fácil, incorporou esses princípios internacionais e trouxe algumas melhorias, digamos assim, né, dessas boas práticas. Uma delas foi justamente deixar evidente, deixar explícita a necessidade das instituições financeiras tratarem as vulnerabilidades. Eu digo que a vulnerabilidade no setor financeiro é como se fosse uma cebola, né? São camadas, elas vão se sobrepondo, né? Não é ou não é vulnerável. O consumidor é mais ou menos vulnerável, dependendo da situação econômica, de características pessoais ao longo do tempo.
Então, trazer isso para a norma, esse espírito de que cada instituição financeira tem que conhecer os seus clientes e essa vulnerabilidade, ela muda ao longo do tempo, foi muito importante. Muito bom. Tatiana, como é realizada a definição e a identificação dos públicos vulneráveis pelas instituições financeiras? Existe algum rol mínimo de características que precisam ser analisadas, observadas para ter essa classificação? É um pouco como a Juliana e o Amaury mencionaram, né? O vulnerável, ele passa aqui por a gente entender, dentro dos bancos, qual a capacidade que o cliente tem de discernimento para analisar a informação que ele está recebendo sobre o produto e serviço, né? E para tomar decisão de forma autônoma. Então, para que a gente consiga capturar se o cliente tem esse discernimento, a gente precisa seguir um protocolo ali quando está colhendo as informações do cliente, seja pelos meios internos, né, através da interação direta com ele, seja através também de informações públicas no sistema. Então, são coletadas informações como, minimamente, né, como a idade, a renda, a escolaridade, o grau de familiaridade, como a Juliana mencionou, com os meios digitais. O Amaury colocou o aspecto, né, o cliente é portador de alguma doença, né, grave, que aí pode afetar aquele momento de vida dele específico e torná-lo mais vulnerável, porta alguma deficiência física, mental, né? E, sobretudo, aqui eu acho que uma coisa que é bem importante para o sistema como um todo é o grau de endividamento desse cliente. Então, é todo um componente de características que são coletadas, como eu falei aqui, através da interação direta ou também de informações públicas no sistema, para a gente atribuir um score, né, um grau de vulnerabilidade. É exatamente como a Juliana mencionou. Às vezes, em um determinado momento de vida, aquele cliente não faz parte de um público vulnerável, né, com uma vulnerabilidade alta, mas associado a determinada conjuntura e determinado momento de vida, ele pode passar a ter um grau maior. Então, isso também é dinâmico, é importante que a gente tenha isso em mente, né? Os bancos têm que estar retroalimentando essas informações do conhecimento do cliente. Você falou, né, no superendividamento. Quais são as principais boas práticas implementadas nesse sentido e de que forma elas contribuem para o resgate da cidadania financeira do consumidor? O que a gente observou na coleta, né, que passam, vou assim sumarizar, tá, mas passam por dois blocos grandes. O bloco da oferta e o bloco da educação. Então, as práticas, elas envolvem sumariamente esses dois blocos. Então, na oferta, a gente viu muito a questão de usos de apps para facilitar, né, a interação do cliente, para ele conhecer melhor o produto de uma forma mais simples, né, numa linguagem mais acessível, muitas vezes até mais lúdica, né, de forma a traduzir melhor o que é aquele produto, aquele serviço para aquele determinado cliente. A gente viu práticas de algumas instituições, por exemplo, que atribuem, né, no momento da concessão do crédito, o score de vulnerabilidade embutido naquela oferta. Então, ele já sabe que para determinado público, ele tem que filtrar alguns produtos e serviços de uma forma mais sistematizada. Então, isso ajuda, né, inclusive a ponta de venda final, a vender produtos que são mais direcionados para aquele público, né, e também a excluir determinado rol de produtos que não são indicados para determinadas pessoas em determinados momentos de vida ou situações como a gente abrangeu aqui. E no campo da educação, eu acho que aí é um campo em que a gente, como setor, né, vem atuando já há muitos anos, e diria que é um campo que a gente tem muito carinho, né, o setor financeiro, seja individualmente, os bancos, como a associação, mesmo a Febraban, tem muitas iniciativas de educação dos clientes. Então, as iniciativas passam, né, por ajudar na formação de poupança, conscientizar dessa importância, né, quando contrair dívida é bom ou não, né, para que você contrai uma dívida, como você faz esse cálculo, né, como faz o planejamento familiar. A gente atua também com jovens, na formação de jovens, né, dando essa orientação financeira. É um problema social, né, a questão da educação, sobretudo a financeira no nosso país, então é uma coisa que a gente vem investindo muito tempo. E aí a gente vê práticas tanto em ONGs ligadas, né, ao setor, que o setor apoia, como os próprios institutos e fundações ligadas aos bancos. Tem iniciativas até em formatos de jogos, né, que são bem
interessantes para também ensinar a educação financeira a jovens e a famílias. Falando nisso, a gente tem as plataformas, né, Amaury? Inteligência Financeira do Itaú, o Meu Bolso em Dia, aqui da Febraban junto com o Banco Central, o Índice de Educação Financeira, mas fala Ana, aí. Juliana, a Tatiana levantou um ponto interessante, que são os vários momentos em que os bancos se relacionam com os seus clientes, né? Cada momento tem uma particularidade muito marcada, né? Acho que essas ações que a gente mapeou dos bancos, essas boas práticas existentes, né? Elas têm essas várias fases, né? É uma fase da oferta de um produto, então é pensar um produto, um serviço adequado àquela realidade, àquele consumidor, porque o intuito aqui é a gente mitigar as vulnerabilidades, né? Então tem um produto que pode ser ofertado para um consumidor, mas não pode ser ofertado para outro. Então é no momento em que se discute a criação do produto, tem um momento de relacionamento com ele, os canais de atendimento, né, a prevenção de conflitos, e tem um momento da orientação, da capacitação, para que ele tenha os mecanismos para tomar uma decisão acertada, né? E isso é justamente o que falam os princípios de proteção do consumidor financeiro da OCDE. Quando a gente fala em todas as fases do relacionamento, é isso. Da oferta, da contratação, do relacionamento, às vezes até do encerramento, ou passar por uma situação difícil, como uma situação de fraude, né? Isso, ao longo de todo o relacionamento, é fundamental. E aí essas ações, né, elas mitigam a vulnerabilidade, elas criam um equilíbrio, né, uma relação mais equilibrada, mais harmônica com o consumidor. Isso é importante para o consumidor, a gente protege mais o consumidor, que precisa de mais proteção, evita conflitos, né, também mitiga riscos, e a gente cria uma sociedade mais inclusiva, mais sustentável, ganham todos. Com certeza. Nesse processo de criação do guia, houve muita troca de experiências, de ações, iniciativas entre as diversas instituições que participaram. Eu achei muito bacana a forma de coletar as informações, né, por meio de questionários que as instituições financeiras responderam, né? Elas podem contar como lidam com esses desafios todos, né? Cada tipo de vulnerabilidade e tal. Podem expor a cultura, a expertise e a política interna da instituição, né? Amaury, conta melhor para a gente como é que foi esse mapeamento das boas práticas adotadas pelos bancos. Olha, o processo foi muito rico, né? Primeiro porque foi muito bacana a gente dar concretude a um normativo, né? Um compromisso voluntário dos bancos, né? A gente já tinha um compromisso que surgiu inclusive do diálogo com o Banco Central, da parceria. Então a gente já tinha o normativo que trata do público vulnerável e com o normativo tinha lá uma deixa para a gente criar um guia de boas práticas, que no fim eles eram os exemplos, as boas práticas que davam aquela concretude dos compromissos dos bancos, né? Então acho que o primeiro ponto foi esse, né? A riqueza de dar a concretude de um compromisso voluntário, né? Ter as boas práticas, e foram mais de 200 práticas mapeadas, né? De 9 bancos que participaram de forma voluntária. Então, acho que esse é um ponto bem bacana. Um outro foi que o próprio processo de elaboração do guia foi rico, porque na medida em que os bancos participam, você tem que envolver várias áreas das instituições, né? As áreas de negócios, as áreas de compliance, as áreas de ouvidorias. Então, teve um debate muito interessante, o envolvimento das equipes nessa seleção, que às vezes a gente tem a boa prática, mas a gente não sabe que aquela é uma boa prática, né? E muitas experiências ricas foram mapeadas. Então teve esse processo rico de diálogo com as instituições. E um outro grande benefício é que o guia também vai servir de inspiração, né, para outras instituições que não participaram dessa edição do guia, outras que não fazem parte da autorregulação, outros setores, enfim, ele é um instrumento vivo de boas práticas que também pode inspirar outros participantes. Tatiana, agora uma pergunta para você. De que forma a inclusão do tratamento ao público vulnerável na política de relacionamento com os clientes contribui com a efetiva implementação das boas práticas pelos colaboradores? Acho que quando a gente inclui na política, tem um bom efeito colateral nas instituições, que é você ver também a inclusão dentro das próprias políticas, procedimentos, né? Os códigos de éticas das instituições. Então, a gente vê que muitas das coisas que foram debatidas no grupo aqui estão refletidas também nas políticas internas de cada instituição. Por que é importante? Porque essas políticas internas, elas acabam norteando o treinamento dos colaboradores. Então, é a partir dessas políticas nas instituições que se montam as trilhas obrigatórias que todos têm que cumprir, né, referentes aos treinamentos específicos, entre os quais esse tema que a gente está debatendo aqui hoje. Então, isso já faz parte dessas trilhas de treinamento dos colaboradores, que é essencial para que a gente atinja os objetivos, né? Porque
Não adianta só uma declaração do banco, ou o banco ter até muitas vezes ferramentas digitais, mas quem está na ponta mesmo interagindo com o cliente não saber exatamente como tem que atuar em uma determinada situação, orientar num canal de atendimento, num caixa eletrônico, né? Como tratar aquele público específico, que tipo de ferramenta disponibilizar, quando, né, identificar que aquela pessoa está numa situação de vulnerabilidade. Então, o treinamento ele visa conscientizar os colaboradores disso. Mona, tem 3 práticas que eu queria destacar, né? Na verdade, a gente mapeou mais de 200 boas práticas dos bancos, mas 3, queria, né? Não vou nomear o banco, porque eu quero que todo mundo leia o guia, né? Mas são 3 práticas interessantes e uma de cada assunto, né? Por exemplo, um dos bancos tem uma prática que é, no momento que o consumidor vai num caixa eletrônico da instituição, ele tem lá mapeado que aquele consumidor é um consumidor que tem cruzamento de vulnerabilidades. Então, ele só deixa completar uma contratação de crédito, por exemplo, né, se tiver um apoio de um funcionário do banco. Então, o banco vai lá, dá todas as informações, os esclarecimentos. O funcionário deixa o número de identificação desse funcionário, né, na concretização daquela contratação de crédito, justamente para ter esse apoio, para ter essa orientação, né, para ter todas as informações adequadas para que o consumidor possa contratar aquele crédito. Uma outra instituição... Mas, Amaury, aí ele é uma espécie de avalista desse crédito, uma espécie é isso? ele se identifica como funcionário do banco, ele é responsável por dar todas as informações, né, para que o consumidor faça aquela contratação consciente. Uhum. Né? Uma outra instituição tem, no momento em que você liga para o 0800, né, o serviço de atendimento ao consumidor, na hora que aquele consumidor vulnerável liga para o banco, ele identifica que aquele consumidor é um consumidor vulnerável que precisa de um atendimento especial. Então ele cai numa célula mais rápida, né, e ele cai num núcleo de atendimento que, por exemplo, tem atendentes idosos, né, que tem uma mesma linguagem, que tem uma mesma forma de lidar com o cliente que é idoso, por exemplo. Né? Então essa é uma outra prática que nós verificamos. E uma outra instituição, por exemplo, tem um guia que eles chamam de guia de linguagem. É uma forma de você contar para o cliente de uma forma simplificada para quem tem dificuldade de compreensão. Às vezes tem um consumidor que não tem todo o letramento ou que tem dificuldades digitais, então tem esse guia de linguagem para você explicar o que é o produto ou serviço do banco de uma linguagem mais simples e mais acessível. Então são situações como essa que já existem, essas práticas dos bancos, que a gente quer dar destaque, né, e servir de inspiração para outras instituições e outros setores. Agora que a gente está chegando ao final dessa entrevista, uma pergunta então para todos e todas, né? Quais são os resultados, impactos que se espera com o lançamento desse guia de boas práticas e, para nossa reflexão, quais seriam as próximas ações ou etapas, né, a serem implementadas para a gente avançar no atendimento, acolhimento desse público vulnerável? Quem começa? Eu posso começar. Do ponto de vista do Banco Central, a gente acha que é muito importante porque ele padroniza os conceitos, ele leva essa questão da vulnerabilidade para as instituições e alinha expectativas, né? Então, é uma norma do Banco Central, a gente tem a autorregulação também, então é fundamental que todos estejam na mesma página. Promove a troca de experiências, acho que isso é fundamental para todos, né? É algo que é feito muito internacionalmente, que a gente tem espaço para avançar aqui no Brasil, e também amplia para além das instituições, né? Como o Amaury falou, que fazem parte da FEBRABAN, é uma possibilidade de levar essas boas práticas para várias outras instituições, para todo o segmento. E isso para a gente é fundamental, porque o cliente tem a confiança na instituição financeira, né? Então, ter esse relacionamento em que o cliente possa confiar traz credibilidade para todo o setor, diminui os riscos operacionais, diminui risco de imagem. Então, como a Amaury falou, é um ganha-ganha, né, para todo mundo. E isso é fundamental porque, enquanto supervisor, o Banco Central não consegue estar do lado do cliente em todos os momentos, né? Essa confiança é fundamental. Especialmente agora, o Banco Central está passando por um momento complicado, delicado de valorização de carreira, tem questões remuneratórias e não remuneratórias envolvidas, mas ainda que seja recomposto esse cenário, né, a gente entende que essa parceria com o público e o privado é fundamental para proteger o cidadão.
Tatiana, você gostaria de complementar? Sim, acho que o principal objetivo aqui é a mitigação do dano, né? Então, acho que a gente vai ficar muito feliz em ver esse resultado. E eu acho que tem essa questão do fortalecimento da relação com o cliente, que ela nos é bastante cara no setor bancário, né? Então, acho que isso é bem importante para nós também, ter esse fortalecimento e a confiança mesmo, essa relação de confiança entre o cliente e o banco. E o setor como um todo, né? Eu acho que não só o banco, acho que extrapola um pouco, o setor bancário como um todo. A gente tem até um grau de confiança comparativamente a outros países muito bom no Brasil, dos clientes com o setor, mas tem sempre oportunidade para ser aprimorada. Eu acho que próximos passos, particularmente, eu vejo que essa é uma questão que passa muito pela educação, né? Então, eu vejo ainda que a gente vai ter que atuar muito, a gente já atuou bastante, atua há muito tempo, mas a gente precisa fazer mais nesse campo da educação financeira, sobretudo. O Mauri quer finalizar? Olha, um objetivo a gente já conseguiu, né? Que é trazer o tema, né? Acho que é importante tratar do tema da proteção do consumidor vulnerável, né? A gente discutir, mapear essas experiências, essa troca de experiências, o diálogo, esse mapeamento, né? Ele é uma síntese de tudo que a gente tem feito no Conselho de Autorregulação. Quando a gente trata de vulnerável, a gente retoma todos aqueles normativos, que é a proteção do consumidor nas agências, nos canais de atendimento, a proteção do idoso, a proteção do superendividado, tudo isso está na autorregulação. Agora, quando a gente trata do vulnerável, a gente acaba retomando todos esses compromissos e à medida em que a gente tem mapeado as boas práticas, a gente dá concretude a esses compromissos. Tá? Então, acho que o grande, né, a gente já teve aqui de largada, né, uma grande vitória. Naturalmente, todo o guia de boas práticas é uma fotografia do momento, né? É esse momento que a gente mapeou. Como já dito aqui, as vulnerabilidades elas, né, são de um determinado período, elas vão mudando ao longo do tempo, mudam de acordo com as situações. Então é uma foto de hoje e a gente, né, quer ao longo do tempo sempre atualizar, trazendo novas práticas dos bancos, novas boas práticas, e à medida em que as vulnerabilidades também vão se ampliando, vão se sofisticando, né, e a gente ter cada vez mais práticas colecionadas aqui no nosso guia e que a gente sirva de inspiração, né, para outras instituições, para outros setores, né, que possa ser uma fonte aqui de motivação para sempre ir além do que está regulado pelo Banco Central, está regulado pela lei. Eu acho que esse é o grande papel da autorregulação. Estava lembrando aqui, enquanto vocês estavam falando, de que cada vez mais nós estamos vivendo os efeitos das mudanças climáticas, né, com enchentes e muitos desabrigados. A gente está vendo toda hora necessidade de ajuda. Esses públicos entram dentro desse conceito de vulnerabilidade? Sem dúvida, são várias vulnerabilidades, né? E os bancos estão no dia a dia de todos os cidadãos, né? Então é importante atender esse consumidor que foi vítima, né, desses acidentes climáticos, consumidores que são, né, imigrantes, consumidores que são povos originários, enfim, refugiados, né? Refugiados, são as várias vulnerabilidades. Quando a Maurícia, né? falou que as situações mudam, né? E a gente está vivendo mudanças dramáticas, às vezes drásticas, né? Que muito diferente do que antes. A vida era muito mais uma linha mais tranquila, né? Do que a gente vive. Muito bom, gente. Quero agradecer muito a participação de vocês. Acho que foi bem esclarecedor e muito inspirador essa conversa, né? Então, agradecendo a você, Juliana Mozak Sandri, chefe do Departamento de Supervisão de Conduta do Banco Central, a Tatiana Greco, presidente do Conselho da Autorregulação da FEBRABAN, a Mauri Oliva, diretor de Sustentabilidade, Cidadania Financeira, Relações com o Consumidor e Autorregulação. Muito obrigada novamente. E quero dizer também que, para mim, é uma satisfação enorme anunciar o lançamento desse guia para toda a sociedade. Faz parte do compromisso da FEBRABAN de ampliar cada vez mais o diálogo com a sociedade, sempre com muito respeito à ética, à diversidade, à gestão sustentável e à promoção da cidadania. E mais informações sobre a autorregulação FEBRABAN podem ser encontradas na página www.autorregulaçãobancária.org.br. Aproveito para agradecer a você também, aí do outro lado, que sempre nos prestigia com a sua audiência. Continue a nos acompanhar nossos podcasts, entrevistas nos canais digitais de sua preferência. Você vai encontrar muita informação, inspiração, atualidade e conteúdo diferenciado. Esperamos você. Até a próxima.